Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal Teologia Liberada. Eu sou o pastor Veridiano e neste vídeo eu compartilharei com vocês mais uma introdução ao Novo Testamento. E neste vídeo nós abordaremos toda a carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? Então aspectos como datação, autoria, estilo literário, termos-chave e alguns conceitos teológicos principais serão abordados neste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Quando nós falamos da carta de Paulo aos Filipenses, nós estamos falando de uma carta que é considerada uma das cartas mais confidenciais do apóstolo Paulo. Então, em outras palavras, é uma carta muito pessoal. O apóstolo Paulo revela coisas das profundezas do seu coração. E além do mais, essa carta passou para a história da igreja e ficou conhecida como a carta da alegria. Isto mesmo. Então o apóstolo Paulo ele utiliza várias vezes essa expressão, alegrai-vos ou regozijai-vos no Senhor. Então essa carta é uma carta extremamente importante para o nosso conhecimento nos dias de hoje, porque ela relata coisas fundamentais da teologia do apóstolo Paulo. Quando nós falamos da carta aos Filipenses, nós temos que nos dirigir diretamente para o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, porque ali nós temos toda a trama da implantação dessa igreja. Então nós podemos ver que Paulo plantou essa igreja na sua segunda viagem missionária, quando ele estava com Silas e Timóteo, né? Então ele tem uma visão e ele vê um homem da Macedônia chamando-o para pregar o evangelho a eles, e o apóstolo Paulo vai então até ali, aquela cidade. Então é a primeira igreja que o apóstolo Paulo plantou na Europa, gente. Então veja a importância da carta aos Filipenses. Paulo inicia a igreja de Filipos na casa de uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, chamada Lídia. Isto mesmo, então o apóstolo Paulo tem um encontro com Lídia, e não somente ela, mas toda a sua família, todos os seus funcionários, trabalhadores, eles aceitam o evangelho. Então a igreja de Filipos começa em um núcleo familiar, tá bom? Então após ser afrontado durante muitos dias por uma jovem possessa por um demônio, o apóstolo Paulo ele se irritou e libertou aquela menina daquela opressão demoníaca. Então os dons dessa moça, que ganhavam dinheiro com as suas adivinhações, eles levantaram um motim, uma revolução, né, intolerante à religião cristã contra o apóstolo Paulo, e esse motim de cidadãos levaram Paulo diante das autoridades juntamente com Silas, e eles foram presos por causa disso. Quando nós vemos esse tipo de situação, nós percebemos a dinâmica fantástica dessa carta, a trama fantástica que nós temos em cada uma dessas linhas. Tá certo? Então, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, nós temos a impressão de que ele estava sentindo todas essas emoções novamente quando ele escreve. Então é como se ele fizesse uma espécie de reminiscência nessas linhas. Então, muito bem. Então nós temos a libertação de Paulo e Silas miraculosamente da cidade, né, daquela cadeia, a conversão do carcereiro e toda a sua família. Toda aquela família é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. E no outro dia o apóstolo Paulo é liberto por ser cidadão romano. Então, antes de prosseguir viagem, ele passa pela casa de Lídia mais uma vez, conforta os irmãos e segue sua viagem missionária. Muito bem, após sabermos essa dinâmica da implantação da igreja, nós temos que entender como era essa comunidade. Então, como era constituída, quem eram as pessoas, entendermos um pouco dessa dinamicidade. Bem, o autor chamado De Virgilio, que é um autor italiano que eu estou consultando que é um dos autores principais que eu estou consultando para essa reflexão, ele vai afirmar que a cidade de Filipos ela é palco da morte e da guerra contra os assassinos de César. Isso mesmo, Bruto, o famoso assassino de César, ele é morto na cidade de Filipos por Marco Antônio e por Otaviano, e essa guerra fez, no ano 42 a.C., fez praticamente destruir toda a cidade, né? Então, Marcos Antônio e Otaviano reconstroem essa cidade, e ele, o que é que ele faz? Ele expulsa todos os cidadãos
gregos daquela cidade e coloca veteranos de guerra romanos para aquela cidade. Então perceba a importância, por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim sobre a cidadania celestial, porque ele está confrontando a cidadania celestial com a cidadania romana dessas pessoas. Outro ponto fundamental para que possamos entender essa carta é entendermos a sua autoria. Então, como alguns de vocês devem saber, o método histórico crítico ele apresenta algumas objeções a respeito da autoria, de todas as autorias do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Contudo, algumas cartas eles afirmam que são realmente de punho do apóstolo Paulo, né? E Filipenses faz parte desse grupo. Então é uma carta que é reconhecida pela crítica atual como uma carta paulina de fato, um material autêntico paulino. Então acredita-se que essa carta fora redigida em 3 blocos, em 3 períodos. A primeira parte Paulo escreve enquanto estava em cárcere, do capítulo 1 ao capítulo 3. Depois nós temos um segundo bloco de escrito que Paulo escreve com uma espécie de polêmica com seus opositores, que vai do capítulo 3 até o capítulo 4. E por último nós temos um bilhete, uma conclusão maravilhosa que nós não sabemos quando foi escrita. Mas a carta aos Filipenses é realmente reconhecida pelos estudiosos como carta paulina. Quando nós lemos uma carta paulina, nós temos que prestar atenção no contexto histórico. Um conselho que eu dou para vocês, uma dica fantástica, é vocês procurarem os anais romanos, por exemplo, de Plínio. E você vai encontrar ali muita informação e você pode fazer uma espécie de referência cruzada com os acontecimentos históricos do Novo Testamento. Então, por exemplo, o autor de Virgílio e outros autores que eu consultei, eles acreditam que a data de escritura de Filipenses ela está entre 60 e 63 depois de Cristo. Então, se realmente essa data é precisa, então nós temos que entender o que estava acontecendo nesse período no mundo, né? Por exemplo, no ano 62, Nero, após a morte da sua primeira esposa, ele casa-se pela segunda vez com Pompeia. Então veja que a casa romana, o imperador estava bem motivado, bem agitado. Né? O Império Romano sofreu duras perdas, duras baixas lá na Armênia, tá certo? E no ano 62, mais ou menos 200 navios que estavam ancorados no porto de Ostia, eles foram completamente destruídos por tempestades marítimas. Então quer dizer que se essa datação é precisa, então muito provavelmente o naufrágio do apóstolo Paulo se deu no ano 62 depois de Cristo, né? Aquele naufrágio que é relatado lá no último capítulo de Atos dos Apóstolos. No ano 63, Vespasiano, o então futuro imperador, ele se torna governador da África, tá certo? Por exemplo, a cidade de Pompeia foi evacuada com mais de 20, 25 mil habitantes. Por quê? Por causa de um fortíssimo terremoto que também ajudaria na erupção do vulcão Vesúvio, né, que aconteceu em um outro momento. Então, mais ou menos essa é a contextualização histórica da datação de Filipenses, tá bom? Então, entre 60 e 63 depois de Cristo, com todos esses eventos históricos de pano de fundo. Eu acredito que existem algumas peculiaridades na carta de Filipenses. Então, após a minha leitura, eu encontrei pelo menos 4 peculiaridades. As 2 primeiras diz respeito ao vocabulário de uso estritamente jurídico que o apóstolo Paulo utiliza, né? Por exemplo, lá em Filipenses 1:27, Paulo utiliza o termo politeuestai, que é um termo grego que significa portar-vos dignamente. Ou seja, é a conduta esperada por parte da sociedade, de cada um dos cidadãos que constituem essa sociedade. Então, quando o apóstolo Paulo fala portai-vos de modo digno do evangelho, então o apóstolo Paulo está utilizando esse termo de uso estritamente jurídico e dizendo, vocês precisam se comportar à altura daquilo que vocês são. Vocês são cristãos e servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro termo bem peculiar do apóstolo Paulo que eu encontrei está lá no capítulo 3, verso 20, que é o termo
chamado politeuma, né? Que quer dizer o quê? Pátria, comunidade, ou uma forma de governo. Tá bom? Então, quando ele fala nossa pátria está nos céus e tudo mais, então é um termo também jurídico, tá bom? E por fim, um outro termo interessante que eu achei são expressões que dá-se a entender que são influenciadas da filosofia estoica, como por exemplo, quando Paulo fala lá no capítulo 1, verso 21, a morte como lucro. No capítulo 4 que ele fala, eu aprendi a viver com toda e qualquer situação, essa coisa de equilíbrio, de moderação, isso é muito da filosofia estoica, tá bom? E outra curiosidade é uma carta que mostra que era uma comunidade pequena, pobre, mas que era uma comunidade muito interessada com os assuntos do apóstolo Paulo. Então eles ajudaram a coletar os pobres de Jerusalém, e não somente isso, eles ajudaram financeiramente também no sustento do apóstolo Paulo. Muito bem, então agora nós precisamos falar sobre um pouco de teologia. Então, na minha humilde leitura e interpretação, eu encontrei algumas sementes teológicas dentro dessa carta. E eu queria compartilhar elas com vocês, né? Então, assim, a primeira dessas sementes é a forma argumentativa que o apóstolo Paulo utiliza nessa carta, né? Que eu coloquei o nome de lógica da humilhação e exaltação. Por exemplo, Filipenses 1:28, ou outros exemplos que eu não vou colocar aqui para vocês, porque senão seriam muitas coisas. Então, assim, o apóstolo Paulo, eu acredito que por influência da poesia judaica, da sabedoria judaica, do paralelismo ético, antitético, então ele vai fazendo essa sobreposição de categorias. Então, o humano e o divino, né, é o perder para ganhar, é aquilo que você considerava lucro, você considerar como perda por causa de Cristo. Então ele apresenta essa figura de lógica, né, no seu argumento, essa lógica de humilhação e de exaltação. Então uma chave teológica interessante para a gente. Outra coisa que eu encontro, outra semente, é a palavra, né, jurídica, a politeuma, ou cidadania, pátria. Então quando ele fala que a nossa pátria está nos céus, Paulo está fazendo uma argumentação e colocando diante de si mesmo a cidadania romana, motivo de orgulho, de glória, de honra, e a cidadania dos céus. E ele fala, olha, a cidadania dos céus é aquela mais importante. A cidadania do céu é aquela que eu tenho que me comportar à altura, que eu tenho que me comportar dignamente. A cidadania romana é a cidadania que passará, mas da cidadania celestial é de lá que nós estamos aguardando a manifestação do nosso Senhor e a nossa salvação. Então veja que coisa interessantíssima. Outra semente teológica que eu tiro desse texto de Filipenses é o seguinte, é um termo teológico chamado de perênesis. O que é a perênesis? A perênesis é uma espécie de exortação que o apóstolo Paulo faz àquela comunidade, dizer, vocês precisam imitar o exemplo supremo de Cristo, né? E além de imitar o exemplo supremo de Cristo, vocês precisam imitar o exemplo do servo sofredor de Cristo, que sou eu, que estou sofrendo e padecendo por causa da evangelização do mundo. Então esse tipo de coisa é chamada de perênesis, ou seja, é uma exortação, né, um aconselhamento dizendo, vocês precisam imitar Cristo e precisam imitar o exemplo apostólico. Uma outra semente teológica do apóstolo Paulo é aquilo que é chamado de periautologia paulina. O que é isso, pastor Veridiano? É o seguinte, é quando Paulo elogia a si mesmo diante dos seus opositores. Ele diz, esse pessoal se considera apóstolo, muito bem, mas eu sou não somente apóstolo, mas eu sou judeu. Se eles se consideram judeus, eu também sou, e muito mais do que isso. Eu sou conservador da lei, fui fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado. Então Paulo ele faz esse seu autoelogio. Não é que Paulo está sendo orgulhoso, não. Paulo está mostrando que ele é uma pessoa que está à altura do encargo que ele ocupa. Então Paulo ele vai fazer esse autoelogio de si mesmo para mostrar a sua patente como apóstolo, né? Então um outro ponto fundamental aqui, outra semente teológica, é o famoso termo teológico chamado de kenosis, né? Então a kenosis ela requeriria
uma argumentação, uma reflexão própria, né? Porque é muito ampla, mas eu vou falar para vocês apenas algumas questões muito introdutórias, né? Então, a kenosis é o esvaziamento do Cristo, né? Então, Cristo ele é o exemplo supremo para os crentes, que eles precisam se esvaziar das questões carnais, das suas prioridades e dar lugar às questões espirituais, né? Então, por exemplo, lá em Filipenses 3, verso 7, Paulo vai dizer: o que era para mim ganho, eu reputei perda por causa de Cristo. Então vocês precisam ter este sentimento, né? Imitar o exemplo supremo do Cristo, que não se apegou por ser Deus, mas se esvaziou e se fez homem para salvar a humanidade. E por fim, uma última semente teológica que eu tiro daqui do texto de Filipenses é aquilo chamado de mimesis no grego. Ou seja, que é você imitar justamente esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de esvaziar a si mesmo para que você possa nascer para Deus. Então essa é a base da teologia desta carta, né? Então você vai olhar a kenosis, o esvaziamento divino, e você também precisa imitar, mimetizar esse exemplo e se esvaziar de si mesmo e nascer para Cristo.